Então, esse é o nosso GEAMA 45, Grupo de Estudos 35. A proposta, então, é trazer práticas da Ayurveda e Yoga, pois são ciências irmãs, nós vamos ver que elas caminham juntas, para que a gente possa ter mais esse respaldo, esse auxílio durante, né, e para os nossos trabalhos. E antes, né, gostaria de me apresentar. Eu sou, então, Vanessa, sou trabalhadora aqui do grupo, sou uma trabalhadora apométrica também, e junto, né, paralelo com o GEAMA, eu também participo de um grupo presencial de apometria, que é Egrégora Amor e Luz, aqui em Cascavel, no Paraná. Hoje eu moro em Cascavel, porém sou mineira, estou aqui em Cascavel há 7 anos. E também, além disso, eu sou terapeuta vibracional no espaço Luz e Estrela Ashram de Yoga e Terapias, e também sou instrutora de Kundalini Yoga nesse espaço. E com isso, talvez antes de tudo isso, mas agora, né, agregando a isso, sou professora de inglês. E também, né, eu acredito que sempre nos auxilia, porque somos guiados para caminhos que vão agregando tudo. Sou um bandista, filha de santo, há quase 2 anos, então sou um bebezinho dentro da casa do terreiro, né? Mas também tem me auxiliado bastante. Então vamos lá. Iniciando então, Ayurveda e Yoga são ciências irmãs, fazem parte da milenar filosofia indiana. Ayur significa vida e Veda, conhecimento ou verdade. Para essa filosofia, nosso corpo é o nosso instrumento, né? Como já ouvimos antes, né, e vivemos isso, é o nosso templo de morada, né, para o nosso espírito. Então, precisamos cuidar muito bem dele, porque é através do alinhamento dele com a nossa mente, nosso espírito, que conseguiremos ter aí as experiências necessárias para que possamos continuar avançando na caminhada evolutiva. E o Ayurveda acredita que, tendo uma vida equilibrada, nós conseguiremos seguir com o menor impacto possível, né? Digo, de resistência, de doenças, de sofrimento. Um pouquinho mais sobre a história, né? A Era Védica, né, na qual a Índia estava realmente submersa no Ayurveda, foi ali no ano 800 a.C. Eles têm eles chamam de Vedas, são livros sagrados, né? Vocês vão ver que vão aparecer aqui alguns termos em sânscrito, que eles utilizavam sânscrito. Até hoje, a propagação, né, da filosofia, os nomes continuam em sânscrito. E para hoje, eu tentei trazer, assim, a ideia, o conteúdo, e não nos ater tanto aos nomes, porque eu sei que os nomes são um pouquinho complicados e vão nos confundir um pouco. Então, alguns estão aqui. Então, o Charaka Samhita é o nome da coleção de livros, de escritos, que aborda a medicina interna, que seria a questão física, corpo e mente. E ela é pautada na seguinte ideia: ele sustenta que a causa primeira da doença é a perda da fé no divino. A partir do momento em que iniciamos um caminho de distanciamento do divino, é que ocorre a doença. Continuando. Quanto a isso, né, isso ocorre quando a nossa visão separatista cria uma lacuna, que é essa distância entre nós e o divino. Então, o sofrimento se manifesta como o início da doença espiritual, mental e física. Então,
o Ayurveda, né? Ele preza pela... Ele vê a vida e dá diretrizes para que ela seja vivida desde a sua preservação à sua cura. Então, é o famoso conhece-te a ti mesmo. Não apenas, né, no âmbito de hábitos, no âmbito mental, de pensamento, mas também no âmbito físico. E para isso, o Ayurveda traz a sua visão do homem e o universo. Não sei se vai... Eu vou mandar depois nos grupos esse desenho, né? Mas ele mostra aqui à esquerda o Purusha, que é a pura existência, energia pura. O Prakruti à direita, que é a fonte da forma, que é a fonte física. E descendo, né? Essa é a jornada da consciência na criação do universo. Vem, então, passa pelo Mahad, que é a inteligência cósmica, que é essa florzinha do meio, que é o Budi, para o Ahankara, que é onde há a formação do ego, né? Então, toda a consciência passa por essa linha até formar o ego. E aí nós temos essas três no final, que é Sattva, que é um estado de consciência, pureza e luz. O do meio, Rajas, que é um movimento dinâmico necessário para a vida e do universo. E o último, que é Tamas, que está bem escurinho porque ele é a inércia. Ele é quando tudo para, né? A parte da matéria, quando a energia se condensa e se solidifica. E nós podemos ver que o Sattva, essa primeira florzinha lá do final, ela está dividida nas 5 faculdades do sentido, que são audição, toque, visão, paladar e olfato. Nas 5 faculdades da ação, que é fala, toque, andar, procriar e eliminar. E na mente, na faculdade de cognição e ação. Então, essa seria pelo onde, né, esse estado de consciência age, que seria o orgânico. E lá na nossa direita, no escurinho, tem o inorgânico, que ele tem, então, o tamas, né, ele age sobre o som, que é o éter, o tato, que é representado pelo elemento ar, a visão do elemento fogo, o paladar, que representa o elemento água, e o olfato, que vai ficar com o elemento terra. Então, essa é uma representação bem rápida, né, bem simbólica. Eu acredito que vai ficar mais como um convite para que vocês, né, possam aí buscar mais a respeito. Mas isso é só um inicinho para que a gente possa seguir com a próxima, o próximo, que é esse aqui, com os estados de consciência, que são esses 3 que vimos, que é o Sattva, Rajas e Tamas. Para a Ayurveda, agora eu peço licença que eu vou ler um pouquinho. Esses são os 3 gunas, ou energias psíquicas, que constituem a mente. Elas determinam nosso caráter psicológico individual. Quando esses 3 estão em equilíbrio, tanto mente quanto o corpo permanecerão saudáveis. Então, o Sattva, essa é a qualidade da inteligência, da virtude, da bondade, cria harmonia, equilíbrio e estabilidade. É leve e luminosa em sua natureza. Seu movimento é ascendente. Realiza o despertar da alma. Sattva proporciona felicidade e contentamento duradouros. É o princípio da paz, da lucidez e da amplidão. A força do amor que une todas as coisas. Rajas é a qualidade da mudança, da atividade, da agitação. Pode causar desequilíbrio. É motivada em sua ação e sempre busca uma meta, um fim que lhe dê poder. Apresenta um movimento centrífugo e causa ação egoísta, a qual leva à fragmentação e à desintegração. A curto prazo, Rajas estimula a proporcionar prazer, mas devido à sua natureza desequilibrada,
rapidamente resultará em dor e desequilíbrio. É a força da emoção que causa o sofrimento e o conflito. Então, rajas é algo que está sempre em movimento. E tamas, por sua vez, é a qualidade da inércia, da escuridão e do embotamento. É pesado, obscura, difícil em sua ação. Funciona como a força da gravidade. Retarda as coisas e as prende em formas específicas e limitadas. Tamas apresenta um movimento para baixo, sendo a causa da descendência e da desintegração. Tamas traz à tona a ignorância e a ilusão, favorece a insensibilidade, o sono e a perda de consciência. Trata-se do princípio da materialidade ou inconsciência, que acaba por velar a consciência. Então, esses são os 3 gunas, né? E como que eles podem nos direcionar? Inicialmente, nós temos, então, Sattva, que é o estado em que gostaríamos de estar sempre, né? Que é o de conexão, de maior conexão, que vai nos elevar, de fato. E Rajas, que representação. Um desequilíbrio muito constante de rajas é quando, né, algo nos tira do nosso eixo e nos irrita. Isso é quando rajas está ali atuando, né, que a ação seria de reação, né, na verdade. E tamas é inércia, né, uma figura bem característica de tamas é aquela preguicinha, aquela vontade de não fazer nada. Então a gente fica bem tamásico quando está nesse estado, né? Então, a gente identificando esses 3 estados, conseguimos inclusive nos policiar, né? Opa, estou nesse estado agora, porque o que me incomoda, né? Eu gostaria de estar no estado sátivico. Vou fazer uma atividade para me retornar a esse estado. Vou fazer uma leitura, vou ouvir uma música que me acalma. E para isso, vamos entender mais um pouquinho. Esse aqui. Que são os 4 níveis da mente. São Chitta, Manas, Ahankara e o Buddhi. Chitta, ou consciência, funciona mesmo independente dos sentidos. É onde todas as memórias de nossas vidas passadas estão guardadas. Ela existe em todos os 3 corpos. Funciona mesmo enquanto dormimos. Esse é Chitta. Manas é aquela parte de nossa mente que está conectada com os sentidos. Coordena nossas atividades motoras e sensitivas. Está dominada por nossas emoções e opiniões. Ahankara literalmente significa o fabricador do eu. Se trata de um processo e não de uma realidade. Ele é uma força necessária de diferenciação inerente à natureza, um estágio de evolução, mas não representa a verdade profunda ou real identidade das criaturas. Ele é a noção do eu por detrás dos outros pensamentos da mente. Então, esse Ahankara é muito falado, né? Pois o yoga ele prega de fato que haja a extinção do eu, não que devemos destruí-lo, mas que devemos deixar de ter a ideia de separação, voltar a ter a consciência e a ideia da união. E para isso temos ali o último, que é o Buddhi, é a nossa faculdade de discernimento, a qual nos permite distinguir entre o verdadeiro e o falso. Ele nos capacita a estabelecer valores e princípios nas nossas vidas, os quais são as bases da nossa consciência. Então, ela é a nossa mente consciente e inteligente. Quando dirigida externamente, se torna um intelecto e nos faz discriminar nomes e formas do mundo externo. Quando dirigida para dentro, ela se torna a inteligência que nos faz discernir o que está dentro de nós e fora de nós, e entre o que é aparente e o que é real. Quando dirigida externamente, sua função se dá através de manas, da mente externa.
e Ahankara, que é o ego, e não é independente deles. Porém, em essência, é independente dos sentidos e existe em todos os três corpos, o físico, o sutil e o causal. Então, entendendo um pouquinho mais essa visão da mente, nós chegamos que a partir dos gunas, que são os estados psíquicos, sattva, rajas e tamas, nós temos aí também os doshas, que são agora o que nos define também fisicamente. Então, os doshas, eles são, então, divididos, né, em três, que é o Vata, Pitta e o Kapha. O Vata é representado pelos elementos ar e éter, Pitta, fogo e água, e Kapha, água e terra. Então, enquanto os gunas nos representam nosso estado psicológico, esses aqui vão, além de representar e nos proporcionar a oportunidade de nos olhar quanto a físico, quanto a questão fisiológica, também ali quanto ao nosso temperamento, ao nosso humor, entendendo um pouquinho mais deles. Vamos lá? Aqui nós temos voltando, aqui, uma especificação dos doshas em características. Olhem para os desenhinhos, elas estão sentadinhas, mas dá para ver que cada uma tem um tipo, um biológico diferente. O Vata, que é representado pelo ar e éter, ele vai ter características fisiobiológicas, vai ser uma pessoa ágil, energética, criativa, entusiasmada, que está sempre em busca de novas experiências. E o tipo físico é aquela pessoa mais miudinha, magrinha, de ossos pequenos, né? A gente olha muito no pulso, no punho. Tem punhos que são estreitinhos, fininhos, é característico de Vata, de pessoas que têm esse dosha Vata. O Pitta, que é o do meio, ele já é um pouquinho fisicamente, né? Ele já é mais definidinho. Tem ali uma pessoa que é perfeccionista, organizada, determinada, perspicaz, franca e que está sempre em busca de desafios. Então, essa é uma pessoa Pitta, é uma pessoa que está sempre em movimento, envolvida com muitas coisas. E o tipo físico já tem ali, já um pouquinho mais robusta do que o Vata, porém é tudo bem definidinho, né? E o Kapha, que é o último, que é representado pelo elemento terra e água, ele é compassivo, paciente, solidário, leal e metódico. E o tipo físico já é aquele mais de ossos mais largos, tem facilidade para ganhar peso, esse é Kapha. Então, a gente já começa a se identificar nos doshas, né, pelos tipos biológicos. E aí, para a gente falar mais um pouquinho de cada um deles, ó, eu trouxe as características de cada dosha. Em equilíbrio, o Vata. O corpo estará magro, leve, cabelo e pele secos, mãos e pés frios, é aquela pessoa que está sempre com a mão gelada. São energéticos e dinâmicos, ágeis, criativos, são seres muito intuitivos, possuem flexibilidade e gostam e buscam por novas experiências. Esse é um Vata equilibrado. A gente vai entender que os doshas, eles nos auxiliam a nos entender, porque nós, né, somos feitos a partir deles, inclusive da combinação deles. Não quer dizer que vamos ser só Vata, ou só Pitta, ou só Kapha. Nós
temos a possibilidade de ser um Vata Kapha, por exemplo, ou até um Tridosha. Porém, os doshas, eles nos indicam pontos que temos facilidade de desequilibrar. Então, se eu sou uma Vata, vamos ver aqui em desequilíbrio. Tem transtorno digestivo, prisão de ventre, secura vaginal, dor durante a relação sexual, dores nas costas durante o período, cólicas devido à frieza e constrição no útero, pouco fluxo. O ciclo é irregular, falando das mulheres, viu, gente? Eu foquei um pouco nas mulheres. Amenorreia, que é a ausência da menstruação, pode ocorrer numa pessoa vata. TPM tem com alterações de humor, ansiedade, depressão, então preocupação, problemas de sono, fadiga, constipação e gases. Então esses são os problemas mais recorrentes em um vata em desequilíbrio. Em uma vata, que eu foquei nas mulheres, em uma vata em desequilíbrio. E um vata, uma pessoa vata, ela tende a perder foco muito facilmente, não consegue focar. Tem aquelas pessoas que podem reclamar de, ai, começo a ler ou começo a ver, assistir um filme e já perco o foco logo. Ou eu quero estudar e não consigo focar. Pode, né, prestar atenção que pode estar aí com o dosha vata em desequilíbrio. E vata é ar e éter. Isso quer dizer que se está em desequilíbrio, a gente brinca, inclusive, que parece um balão voando, né? A pessoa vata. Então, ela precisa de peso, ela precisa de aterramento. Então, depois a gente vai falar de como a gente pode nos auxiliar quanto a isso. As mulheres pita, em equilíbrio. O corpo tem peso e estatura média, cabelo e pele oleosos, tendência a sentir muito calor, ambição e motivação, energia para iniciar e manifestar as coisas, boa gestão, apetite intenso, inteligência aguçada. Então, esse é um pita em equilíbrio. Agora, uma mulher pita em desequilíbrio. Vai ter irritação na pele, erupções cutâneas e acne, ondas de calor pelo corpo, sudorese excessiva, maior odor no fluxo, dores de cabeça, enxaqueca. É comum diarreia, apetite intenso, cólicas devido ao calor e sangramento intenso, na TPM, irritabilidade, temperamento explosivo e sobrecarga emocional, dismenorreia, menorragia, que é o fluxo excessivo, herpes e vaginose bacteriana. É possível num desequilíbrio em pita. E pita é aquele que é fogo. Então é fogo e água. Os dois elementos juntos. Então, quando está em desequilíbrio, é aquela pessoa que explode fácil, que se irrita fácil. E pita é o famoso, aquele que está com fome, você tem que sair da frente dele, porque senão ele acaba te acertando. Ele tem que comer, pita não pode ficar com fome, senão ele é o que se irrita muito fácil. Então, esses são os pouquinhos dos desequilíbrios para a gente já ir se identificando. E o último, dosha, que é o kapha. Quando uma mulher kapha está em equilíbrio, ela possui o corpo forte e robusto, tem tendências a engordar, cabelo e peles macios, equilíbrio, estabilidade mental e emocional, tem paciência, devoção, lealdade, é solidária, acolhedora. Então, o kapha é o famoso mãezona. Tá sempre pronta para ajudar, tá sempre ali. Então, em equilíbrio, ela abraça tudo e todos. Muito paciente. Esse é um kapha em equilíbrio. Em desequilíbrio, vai ter tendências a reter líquidos, inchaços, distensão e sensibilidades nas mamas, ganho de peso. Já acho que, né, nós mulheres, quando somos kapha, eu sou uma vata kapha. Então, quando eu não estou voando, estou presa no chão. Tem que ficar equilibrando. E um desequilíbrio em kapha, né? Parece que a gente bebe água e engorda. Então, mulheres, a gente passa por isso de vez em quando.
E agora também vai ter, quanto à questão da... Opa, pode ter dor nas costas e peso geral, muco vaginal excessivo, menorragia, menstruação intensa, coágulos no fluxo menstrual, cólicas devido à retenção de água e energia estagnada, porque o CAFA vai reter energia, vai reter tudo, ele segura, é a inércia, né? Tá ligado lá a tamas, que é a inércia. Também vão ter TPM com fadiga, sonolência, náusea, tristeza, depressão e desejo por alimentos, que é aquela TPM mais preciso de um chocolate, né? Vai ser um CAFA. Cistos e miomas e recorrências de infecções fúngicas. Então, esses são as possibilidades para um CAFA em desequilíbrio.